Olá, senhores, me chamo Diego e no vídeo de hoje vamos falar sobre o HTML. O HTML é a linguagem básica que todo programador iniciante precisa conhecer e dominar, ok? Peço a você que fique até o final do vídeo, porque eu vou passar uma dica muito importante e te recomendar um material que vai alavancar os seus conhecimentos em HTML e CSS também, ok? Então, pegue seu café, pegue a sua água e vamos para o conteúdo. Bom, o HTML é a linguagem base de todos os sites e páginas que estão na internet. Mas mesmo assim, ela não é considerada uma linguagem de programação, e sim uma linguagem de marcação. Como seu nome já diz, Hypertext Markup Language, linguagem de marcação de hipertextos. O HTML somente vai estruturar em blocos o seu site, a sua página, marcando os textos e elementos que tem ali. Para que você entenda isso de forma um pouco mais ilustrativa, vamos pôr em um contexto real. Vamos supor que você contrata um pedreiro e ele vai à sua casa construir uma parede com janelas e portas. Bom, no primeiro dia ele vai vir e pôr os seus blocos de tijolo. No segundo dia ele vai vir fazer aquele embolso e a pintura da sua parede. No terceiro dia ele vai vir e pôr a janela e as portas. Exato? Ok. Quando ele vir pôr os tijolos, ele vai botar um em cima do outro, simbolizando que ali tem uma parede e a parte da janela e da porta. No dia seguinte ele vai vir fazendo a pintura e o acabamento, e no terceiro dia ele vai vir pondo a porta e a janela. E é assim que funciona uma página básica da internet, com estrutura, estilização e funcionalidade, onde a estrutura são os blocos de tijolo, a estilização são o embolso e a pintura, e a funcionalidade é a porta e a janela, onde será aberta ou fechada, onde você entrará e sairá tranquilamente. Entendido isso, você vai saber que o HTML é os tijolos, o CSS é as pinturas e o embolso estilizando a sua página, e o JavaScript é a funcionalidade da sua página. Ok, entendido isso? Agora eu posso te dizer que o HTML não vai abrir e fechar o modal, ele não vai dar uma cor de fundo para a sua página, ele não vai fazer com que seu site seja responsivo, ele apenas vai cuidar para que as estruturas e os elementos sejam renderizados de forma correta, que seu site seja estruturado de forma certa. Mesmo a HTML não sendo uma linguagem de programação, ela é uma linguagem muito importante, que no final de todas as bibliotecas e frameworks usados, ela acaba se tornando simplesmente uma página simples de HTML, fácil para os motores de busca entenderem, para os navegadores entenderem e renderizar para o usuário final. Agora chega de contexto ilustrativo e vamos para a mão na massa. Bom, já com o nosso código em tela, nosso projetozinho aberto, temos aqui duas coisas muito importantes. De um lado, a estrutura básica de uma página HTML e do outro, o site representado. Você pode ver que esse site está muito feio, muito feio. Isso significa que ele está sem estilização e funcionalidade. Só temos apenas o HTML puro. E como eu disse, o HTML ele não vai cuidar da parte de estilização e funcionalidade, somente da estrutura do seu site. Ok, então vamos lá. Para você entender todo este código aqui, eu vou te explicar sobre as tags. Tags nada mais nada menos são do que algumas características da linguagem utilizada para descrever ou executar alguma coisa. No caso do HTML, ele vai descrever e mostrar ao usuário títulos, parágrafos, entradas de input, dados ou algo assim. Nossa primeira tag, temos aqui o sinal de menor que e maior que e algo escrito dentro dessa tag. Neste caso, essa tag é uma tag especial chamada doctype. Ela não é somente utilizada no HTML, como é utilizada em algumas outras linguagens também. Porém, o doctype vai mostrar qual é o tipo do nosso documento, que aqui está como HTML. Temos a tag padrão HTML, onde ela tem a abertura lá com o sinal de maior que e menor que. Aqui, HTML aqui, ó, tag padrão, abertura, e o fechamento dela com o sinal de menor que, maior que, com uma barra, mostrando que esta é uma tag de fechamento, certo? E dentro dessa tag, nós temos uma propriedade chamada Lang. A propriedade chamada Lang significa que ela vai renderizar ao usuário nossa página de forma nativa com a linguagem PTBR. E dentro dessa tag HTML, nós temos alguns escopos de código, alguns blocos de código
que está sendo englobado, a palavra englobado, pela tag HTML. Ou seja, tudo está dentro da tag HTML, certo? E alguma dessas tags e blocos são a tag head. A tag head é a tag de cabeçalho do seu site. Vamos supor que ali é a parte que vai se comunicar com os motores de buscas, com o seu navegador, que vai fazer algumas configurações chatas que nós não fazemos, como verificar se o usuário está usando de uma viewport maior, se o usuário está acessando nosso site pelo celular, pelo computador, pela televisão ou algum dispositivo assim. Essas configurações são meio chatinhas de fazer, então algumas tags fazem isso para facilitar. As nossas tags de configuração meta são tags simples que não precisam de fechamento. Porém, elas também são muito importantes, pois se comunica diretamente com os motores de busca. Temos algumas outras tags simples que eu mostrarei logo depois. Após vermos a tag meta, que é a tag de configuração da nossa página, temos agora uma tag de linkagem. Uma tag link é uma tag simples que se comunica com um documento de CSS. Ela faz a estilização do nosso site. Ou seja, como a tag link é uma tag de comunicação, tudo que eu puser dentro desse CSS, ele vai referenciar ao nosso HTML as estilizações de cada bloco e assim transmitir ao usuário final. E através dessa tag link, com a propriedade de relação style sheet, simbolizando que é uma tag referenciando o estilo, com o caminho da documentação, pode ver ali que está style.css, eu tenho este arquivo style.css aqui, ele estará se comunicando e buscando todo tipo de estilização que há lá. Mas como não temos nada, o nosso site não tem nenhum tipo de estilização. E se você quer saber como estilizar a sua página, deixar ela de forma bonita, como a gente vai fazer daqui a um tempo, eu peço que se inscreva no canal para não perder este vídeo e eu vou trazer logo em seguida a estilização deste código. Então recomendo que você se inscreva no canal, ative a notificação e assim que esse vídeo sair, você vai ser comunicado. Após essa tag simples de linkagem, temos a tag title. A tag title é a tag padrão que precisa de abertura e fechamento, contendo dela um conteúdo, que neste caso é o título da nossa página, que vai aparecer aqui em cima, título da nossa página, onde aqui temos a do Google, onde ela vai aparecer o título do Google, certo? Esta é a única parte dentro da tag head que é mostrada ao nosso usuário, é esta e o ícone, somente. Após essa tag head, que seria a cabeça do nosso site, nós temos o corpo. O corpo é a tag que é mostrada, tudo que está dentro da tag body, corpo, é mostrado ao usuário, fazendo com que qualquer coisa que eu digitar aqui dentro seja mostrado ao usuário. Aqui, ó, em cima do logo foi mostrado o que eu escrevi aqui. Entendido isso, eu preciso explicar um conceito muito importante do HTML, que é o HTML semântico. O HTML semântico é o HTML que facilita para as pessoas que necessitam de acessibilidade, como os leitores de tela, assim ajudando essas pessoas que têm deficiência auditiva, visual ou algo do tipo, mostrando ao usuário aonde ele está navegando pela nossa página, através das tags semânticas, que veio sendo atualizada e sendo muito utilizada ultimamente nas últimas versões do HTML. E eu tenho aqui algumas tags para comparar com você sobre uma tag semântica e uma tag não semântica. Primeiramente, eu tenho a tag semântica, que é a tag header. A tag header é sim o cabeçalho que irá aparecer para o seu usuário. Mas não confunda, não é o cabeçalho que vai configurar a sua página, é o cabeçalho que vai aparecer para o seu usuário, para ele saber que ali tem o logo, que ele tem a aba de navegação, normalmente utilizada dessa forma, e simbolizando ao usuário que contém ali o início da sua página. E dentro dessa tag semântica header, nós temos a tag H1. A tag H1 é uma tag que mostra que ali é um título de algum conceito. Bom, por exemplo, nós estamos usando um título, mas ou você estaria utilizando uma pequena imagem, um ícone, mostrando que ali há o símbolo, o logo da sua página. E logo depois temos a tag nav,
que é uma outra tag semântica simbolizando que o usuário está na aba de navegação do seu site. Ali onde fica a parte de contatos, home, compra e outras coisas. Após essa classe header, nós temos agora a classe não semântica, utilizando uma tag genérica chamada div. Sim, a tag div tem a sua classe. A classe é como se fosse um parâmetro que dá um nome a este elemento. Temos ali a classe header. Preste atenção. Temos a classe header, que é uma tag genérica, dando o nome à div. Dentro dela temos um H1 com o mesmo nome de logo, para simbolizar que seria um outro cabeçalho. Ou seja, aqui temos um primeiro cabeçalho e aqui temos um outro. Vamos supor que são dois cabeçalhos, só que um de forma semântica e um de forma não semântica. Aí, vamos supor, como seria um cabeçalho totalmente de forma não semântica? Aqui eu teria outra div com a propriedade classe, com o nome de nave, pode ser de nave de navegação, e aqui eu teria, sei lá, vou dar onde fica a navegação do seu site. A navegação do seu site. Pronto, temos duas tag header, praticamente duas tag header, da mesma forma, só que uma de forma semântica e a outra de forma não semântica. Eu espero que você compreenda e utilize o HTML o mais semântico possível, pois isso vai te deixar um passo à frente de outros sites que não utilizam. Mas isso não significa que a tag div não é mais utilizada. A tag div é utilizada sim em alguns outros momentos, mas entretanto ela não é tão utilizada mais como era antigamente para definir grandes propriedades como header, section e footer e outras coisas, pois agora temos a tag semântica propriamente simbolizada para isso. Bom, agora vamos para a tag de section. A tag de section é a tag de seção da sua página, onde vai haver o primeiro conteúdo. Vamos supor que você teria ali um título com um parágrafo e ao lado uma imagem mostrando, se for algum site de produto, mostrando ali o seu produto ou algo do tipo. Esta seria a aba de seção da sua página, onde eu tenho aqui dois parágrafos mostrando aqui. Aqui temos um parágrafo com a tag strong que vai descrever o seu conteúdo. Preste bem atenção. O parágrafo diz: aqui temos um parágrafo que vai descrever o seu conteúdo. Certo? Aqui, ó. Temos um parágrafo que vai descrever o seu conteúdo. Perceba que o vai descrever o seu conteúdo está em destaque, está em negrito. Isso quem faz é essa tag strong. Essa tag strong vai deixar o seu site com um destaque maior. Lembra que o HTML é Hypertext Markup Language, linguagem de marcação de hipertexto? Ela vai modificar os seus textos. Pode modificar, destacando, dando mais ênfase, dentre outras coisas. Sublinhando, dando destaque, cortando o seu texto. O HTML vai cuidar de tudo isso. E após esses dois parágrafos, temos o fechamento da tag section, fechando a primeira seção do seu site e abrindo outra seção do seu site. Com a abertura da segunda seção do seu site, temos a primeira tag A, que é uma tag padrão, e ela vai meio que servir como, sabe aqueles links que você clica? Você clica no link e ele te leva para outra página, ou você clica no link e ela te leva para a parte final do site, ou quando você clica naquele botão e ele te leva para a parte de cima do seu site. Quem faz isso é esta tag A. Essa tag A é uma tag de link, mas não é o link como do CSS ou outro link do tipo. Não, é um link de te levar a páginas exteriores e páginas dentro do seu documento. E aqui eu tenho um exemplo de um link que te leva à página do Google. Caso eu clique neste link que irá te levar para o Google. Cliquei, ele vai me levar para a aba do Google. Assim funcionando perfeitamente. E dentro dessa tag eu tenho eu tenho um parâmetro href, que é o caminho de onde esta tag deve me levar. Ou seja, se eu pôr aqui https YouTube, ela vai me levar para o YouTube. Se eu pôr qualquer outro site, ela vai me levar para qualquer outro site. Ou se eu simplesmente pôr para uma aba do meu site, ela vai me levar para uma outra página. Se eu botar por /contatos, /links, ela vai me levar para outra parte do meu site. Entendido essa tag A, vamos para a tag
simples IMG. A tag IMG é um sinônimo, provavelmente você deve saber, que significa imagem. Esta tag vai renderizar para o seu usuário as imagens que você puser nestes parâmetros. Logo após a tag A, temos a tag IMG. A tag IMG é a tag de imagem que será renderizada para o seu usuário. Dentro dessa tag, temos dois parâmetros, src, que é o parâmetro de search, que vai procurar esta imagem em algum lugar. Você pode ter um documento aqui dentro, como eu tenho, uma pasta imagens com uma imagem dentro dela, e eu vou passar este caminho aqui. Ou você pode buscar de páginas externas, como pegar o link de uma imagem de algum lugar e pôr dentro do seu site. Isso vai funcionar da mesma forma e ela vai renderizar ao usuário final a sua imagem. Porém, caso tenha algum problema ou você corrompeu o arquivo de imagem ou a imagem não está mais disponível, ela vai pôr o outro parâmetro de alternativa, onde ela vai descrever a sua imagem para o usuário. Isso também é uma tag de acessibilidade, onde caso o usuário passe o mouse ou algo do tipo usando um leitor de tela, o leitor de tela irá descrever para o usuário o que era para estar aparecendo ali. E como a tag image não precisa de fechamento por ser uma tag simples, nós vamos para outra tag de listagens. Para entrarmos no conceito de listagens, precisamos entender que há duas formas de listar algo no HTML. Temos a forma ordenada, onde ele gera uma lista ordenada, e temos a forma desordenada, que vai gerar uma lista desordenada para o nosso usuário. A lista ordenada é normalmente utilizada em sites de culinária, onde você precisa ali pôr uma ordem nos ingredientes, ali onde você precisa criar uma receita e tem espaços à parte onde a lista não pode ser trocada, onde a ordem não pode ser não seguida. Normalmente são utilizadas este tipo de lista. E essa tag OL faz essa lista ser ordenada. E a tag LI é simplesmente onde vai fazer as associações à lista. E aqui no nosso site temos a primeira lista, que é a ordenada, mostrando aqui a ordem de 1 a 3. E se eu puser outros, ele vai saber que ali é uma outra lista. Se eu puser aqui mais, ele vai listar para mim com outros passos, 5, 6, 7, quantos eu puser aqui. Logo depois temos a lista desordenada, que é a lista UL, utilizada muito para pôr em naves, em partes de navegações ou algo do tipo, mostrando que aqui é uma lista desordenada, onde ela não tem ordem, onde ela somente está mostrando ao usuário pequenos passos ou pequenos itens mostrados de algum exemplo que o usuário esteja usando. E essas listas são muito importantes, pois são usadas em diversas abas, descrevendo algumas coisas. Bom, depois dessas listas desordenadas, nós temos o fechamento da tag section, simbolizando que ali tivemos outro fechamento ao final de um escopo de código, dizendo que aquela seção acabou. E podemos entrar em uma outra seção. Vou pôr aqui section, e dentro dessa section eu vou pôr esta tag form. E esta tag form é um campo de entrada. Você provavelmente vai escutar muito dos programadores que no campo de entrada, temos aqui uma parte de entrada, temos aqui um código de entrada. Isso significa que é a interação do usuário com o site, onde ele vai passar os seus dados, onde é entrada de dados. Um campo de entrada de dados é uma tag form com alguns inputs que estará captando o dado que o usuário irá digitar, interagir com o site, enviando, por exemplo, na parte de login, o seu e-mail, a sua senha, e será enviado para o site, onde o usuário envia seus dados para o site. E esta tag form é uma tag que meio que engloba, fazendo aqui uma ação com a propriedade action de enviar a propriedade submit. Isso vai fazer com que o usuário ponha seus dados ali e, ao clicar ao botão entrar, este formulário envie para o site, ou seja, para o back-end, e ele vai definir ali qual validação vai ser feita, será negada ou sucedida. E o usuário botar uma tag de input, uma tag simples que não precisa de fechamento, uma tag input do tipo texto,
com um placeholder, que o placeholder é essa parte aqui, ó, digite seu e-mail. O usuário vai clicar, digitar o seu dado, vai pôr a sua senha e enviar. E aí sim ele terá enviado para o usuário os seus dados. Esta é a tag simples de entrada de dados, é muito utilizada em formulários, páginas de input, é muito utilizada em diversos sites. E aí chegamos próximo ao final, que é o rodapé do seu site. O rodapé do site normalmente é aquela parte lá embaixo, onde tem um monte de letrinha miúda, aquele símbolozinho do C com o ano que o site está no ar. Muito utilizada em diversos tipos de site. E aquilo simboliza que o seu site já está ao final. E o motor de busca entende que depois dali não há muita coisa que fazer. Depois dessa tag, você pode ver aqui que a única tag que não é mostrada no nosso site é o script. Pois a tag script é uma tag de comunicação também, como a tag link do CSS. É uma tag de comunicação com o nosso documento JavaScript. Como o JavaScript sempre é renderizado no corpo do nosso site, normalmente a gente coloca essa comunicação no corpo do nosso site. Eu poderia assim vir aqui, dar um Ctrl X e pôr ele aqui no header. E nós também teríamos uma comunicação, sim, mas nós utilizamos de uma boa prática que é sempre pôr ao corpo. Assim, quando o HTML for renderizado, o CSS também será renderizado. Temos o documento JavaScript e nosso site teria mais funcionalidades e interações com o usuário, certo? Após essa tag, temos a tag de fechamento body, simbolizando que tudo que era para ser mostrado ao usuário foi finalizada, tendo assim o fim do nosso site visualmente, junto com a tag HTML, simbolizando que foi fechado o nosso escopo ali. Entendido essa parte do código, você tem todos os padrões necessários para estar dominando a base do HTML. Já é um bom começo, você já está um passo à frente de muita gente. E agora, como eu prometi no início do vídeo, vou estar trazendo para vocês uma dica muito importante de um material que eu utilizei para estar aprendendo HTML e recomendo muito que você também utilize. E o material que eu utilizei foi esse livro prático de HTML CSS3, da HTML5 CSS3, que eu utilizei para praticar aprender HTML. Só a prática me ajudou. Este livro contém diversos conteúdos, pode ver que ele é bem grosso, ele aborda bem a fundo mesmo, tudo que você precisa saber sobre HTML e CSS. Este livro não é caro, eu vou estar deixando o link dele na descrição aqui, para você estar adquirindo e vamos aos estudos. Bom, esse foi o conteúdo, é um livro que me ajudou bastante e espero que você tenha gostado. Deixe seu like aqui embaixo, vai estar me ajudando muito a crescer o meu canal e está ajudando outras pessoas também. Caso tenha ficado com alguma dúvida, deixe nos comentários, eu vou fazer questão de responder o mais rápido possível. Vamos nessa, valeu, até a próxima!